Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agiliza. Aqui você conhece pessoas agilizadas, pessoas incríveis, pessoas que vão te incentivar, te motivar, te inspirar na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios. E o meu convidado de hoje é o Wilson Pacheco Júnior, meu amigo, empresário, criador, fundador do sistema Obra-Prima. E ele vai falar um pouquinho mais sobre isso e outras coisinhas mais. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Camila, um prazer estar aqui com você, contar um pouquinho da história e inspirar pessoas aí que estão aqui para ouvir o seu podcast e tirar algum insight do nosso papo aqui, né? Com certeza, insight é o que mais tem, assim, não sei se dá pra galera ver no ar, só que é só pegar insight. E eu adoro começar perguntando da onde que você inventou de ter uma empresa, da onde que surgiu a ideia de criar o que você tem hoje, se foi um sonho que veio de chamado, da onde que surgiu? Bom, Camila, eu nasci empreendedor porque, não lembro a idade, mas eu já criava coelho para se reproduzir e vender. Lógico que não deu certo. Já tentei entregar... Pera lá. Mas coelho, todo mundo sabe que coelho se reproduz muito rápido e bastante. Como assim que não deu certo, gente? Não deu certo porque tinha que cuidar, tinha que alimentar o coelho, tinha que cuidar do parto do coelho, né? Não é só deixar lá e ele vai parir. Não é uma progressão geométrica de coelho, né? Foi o que eu fiz a conta no início, né? Mas isso era muito pequeno. Cheguei Quantos anos? Uns 7 ou 8, por aí. Super precoce, sempre. Agora é aquela hora que o vídeo fica preto e branco e a gente fala, como assim? Pois não. Cri. Continue essa história. Então, agora entregando um pouquinho da minha idade aqui, eu sou do tempo da tubo de pasta de dente de alumínio. Eu tentei derreter e cunhar moeda com um tubo de pasta de dente. Aí eu levei uma baita de uma bronca, que aquilo dali era um crime, né? Meu pai deu uma bronca grande, eu falei, opa, não é por aqui que a gente ganha dinheiro, né? E lembrando que eu nasci numa época que a inflação era 30% ao mês. Então, meu avô, poupança Balmerinos, para quem é aqui do Paraná, né? Ganhei o porquinho e aí tinha o depósito no banco. Então, descobri que a inflação era o rendimento da poupança, 30% todo santo mês. Então, a cada 3 meses eu dobrava de valor. E ali eu entendi que, opa, vou ficar rico, mas eu esquecia que, aliás, eu desconhecia a inflação, né? Então, eu já tive, minha família vem do comércio, né? Panificadora, já teve pizzaria, uma série de coisas, eu sempre ia atrás do balcão. Então, isso me ajudou também a desenvolver meu lado comercial. Até falando em formação, eu não tenho, apesar de ser muito da parte de marketing, hoje atuo diretamente com marketing, com comercial, mas eu sou um nerdzinho. Pelo óculos aqui, pela carinha, entrega um pouquinho, mas eu sou nerd, né? Sou formado em desenvolvimento de sistemas, mas essa bagagem, e morei um bom tempo no interior, essa bagagem de comércio, né? De lidar com pessoas, isso me deu a possibilidade de falar com... Desde o porteiro do meu prédio até um diretor de uma grande empresa. Eu converso tranquilamente, e desde pequeno, né? Então, atendia nos negócios, às vezes um trabalhador comum, às vezes um grande fazendeiro no interior, e para mim sempre foi a mesma forma de fazer. Mas empreender sempre teve no sangue, um pouquinho depois, um pouco mais velho, uns 12 ou 13, Gente, carrinho de... O povo tá meio chocado, assim, né? Que a pessoa começou a trabalhar, nasceu e foi trabalhar. Fui trabalhar, tentar ganhar dinheiro, e com uns 13 mais ou menos eu resolvi montar um empreendimento para vender suco de laranja, né? Comprei as embalagens, né? Eu usava a mão de obra do panificador do meu pai, né? Comprava uma caixa de laranja, envasava e entregava para um rapaz que ia vender numa fila de caminhão, num porto que tinha, né? E aí foi o primeiro empreendimento que deu certo, né? Até ele sair vazado, foi embora e me deixou na mão, né? Eu falei, poxa, tem que escolher melhores os sócios nas próximas vezes, né? Então a gente foi... Aprendizado começou cedo nessa super história. Super cedo. Muito bom. E aí, loja de informática com 15 anos, porque aí uma grande virtude aqui do lado da família, né? Meu pai era o terceiro computador no interior, né? O terceiro computador na cidade foi da panificadora do meu pai. Então, tinha um na prefeitura, um numa cooperativa e o terceiro era na panificadora. Então, com 90, eu tinha 9 anos, eu já estava eu queria jogar, né? Mas eu estava lá preenchendo planilha, estava lá mexendo com alguma coisa. Então, assim, eu me criei em cima do computador. Então, sempre foi... E com 96, eu tinha 15 anos. Como eu conhecia de computador e resolvia para todo mundo, falei assim, opa, tá na hora de ter um
pequeno negócio. E aí é um negócio que está até hoje, né? Meus pais não têm amplificadora, não tem mais comércio, mas tem a lojinha de informática que ficou lá no interior e existe até hoje. E aí, continuando o empreendedorismo, né? Eu lembro que eu queria, na minha época, um 3-in-1 da Aiva, né? Peraí que a gente vai ter que colocar umas fotos e descrição aqui embaixo, porque eu tenho exatamente a mesma idade que você, então eu sei do que você está dizendo. Porém, existem pessoas que nasceram depois dessa época e falar, o quê? 3-in-1, Aiva, nem existe mais, né? Trocar CD, ele trocava automático o CD. Mas, enfim, meu sonho de consumo era comprar um 3-in-1 da Aiva. E aí, o que eu fiz? Eu já estava aprendendo a programar. A lista telefônica da cidade era relativamente pequena. Tinha 2.000 telefones, um pouquinho mais de 2.000 telefones. O que eu fiz? Eu digitei os 2.000 telefones, nome e telefone, programei, joguei num banco de dados e criei uma lista telefônica virtual. E aí eu ia distribuir ela em CD no comércio. Só que para distribuir em CD no comércio, eu resolvi fazer o quê? Vender espaço publicitário na lista telefônica. E aí a gente criou a lista telefônica. Eu criei a lista telefônica no interior e saí vendendo. Só que na primeira vez, eu precisava de... Acho que eram uns 6 espaços publicitários. Na época, custava R$50. Dinheiro de hoje era um pouquinho mais caro, uns 200. Mas com os espaços publicitários, eu consegui comprar. Ano seguinte, eu descobri, opa... Vamos diminuir o tamanhinho, vamos abrir 10 lugares em vez de 6 lugares apenas. Fiz a lista novamente e depois fui para a faculdade. O meu foi o contrário. Eu cheguei na faculdade, já sabia programar. A faculdade para mim foi um tédio. Não aprendi nada. E até hoje eu recruto pessoas, principalmente na área técnica. Eu não falo isso para um médico ou um advogado, mas na área técnica eu falo assim, se você chegar aqui sabendo programar, e eu não vou te perguntar se você fez faculdade ou não. Não estou nem aí para faculdade, né? E hoje, inclusive, assim, tem muita profissão que você... Não precisa. Por exemplo, tem um monte de gente que eu entrevisto ou que trabalha comigo e sempre fala assim, eu vou fazer uma pós-graduação. Para quê fazer uma pós-graduação? Depende da área, né? Mas tem muito... Eu acho que a questão não é o que não precisa, é que tem muita coisa que não precisa. Antigamente, era a única forma de você se especializar. Né? Então você fazia uma faculdade, um curso técnico, alguma coisa assim, e era a única forma que você conseguia mais conhecimento. Hoje não, e hoje tem um monte de outras coisas que a gente aprende de outro jeito. Não quer dizer que a gente para de estudar e de aprender, mas tem outras formas, né? Sim. E Camila, aqui já fica a minha dica número 1. As pessoas esquecem, no nosso tempo você tinha que recorrer à Barça, né? Aquela enciclopédia gigante. Meu Deus, se as pessoas soubessem o potencial que ainda tem o bendito do Google, né? E agora o ChatGPT, né? Para você, até trazendo aqui mais atual, tem um dos nossos blogs que a gente alimenta de um produto que eu fiz um desafio para a equipe de fazer 30 dias de pauta e conteúdos, desde a programação da pauta até a edição do conteúdo ou conteúdo em si, com ChatGPT. Não tem nenhum, tem a nossa revisão, né? Mas desde a arte, os títulos, o conteúdo, é ChatGPT. Então, que assim, é uma ferramenta, né? Talvez, assim, para muitas pessoas que estejam pensando, assim, de inteligência artificial, faz sozinho. É uma ferramenta que você usa de acordo com o que você precisa. Então, não calma, né, gente? Não é pede e sai tudo pronto, né? Inclusive, assim, eu conheci o André Cia, que é um especialista em ChatGPT, e eu achava que ChatGPT é um Google aperfeiçoado. Cara, não tem nada a ver. Você tem que ensinar a inteligência artificial, né? Ele deu alguns exemplos fantásticos, né? Você precisa fazer um texto aqui para recrutar alguém. Não é chegar e dizer, faça o texto. Não, olha, inteligência, você vai se portar como uma recrutadora de 20 anos de experiência. É um funcionário, uma pessoa júnior na tua empresa. Sim. Né? Você tem que treinar essa pessoa, ensinar essa pessoa, mas é o equivalente a um colaborador júnior na tua empresa, né? Exatamente. Mas fugir da tua pergunta principal, que é da onde surgiu a obra-prima, né? Da onde que eu criei a obra-prima. Não, e essa história, eu já sei, mas eu quero que você conte em detalhes, porque é muito massa da onde você tirou essa ideia, o insight que você teve. Eu acho incrível. Pois é, e até hoje, hoje eu estou associado à construção civil, né? Estou envolvido, volta e meia estou em evento de construção civil, e todo mundo acha que eu sou engenheiro civil. Eu não tenho nada a ver com engenheiro civil, né? Sou da área... A única brincadeira que eu faço é que
se a casinha da árvore que eu fui com os meus filhos, aí você conheceu a casinha da árvore. Assim, lembra do Wilson? Lembra da casa da árvore? Da casa da árvore, exatamente. Eu fui detestado pelos pais na sequência, porque assim, eu fiz uma casa da árvore que era a mansão da árvore, né? Todo mundo chegava na escola falando, olha, o pai da Júlia que fez a casa da árvore, né? Mas a minha única experiência como construtor foi a casinha da árvore, né? Mas durante a construção da minha casa, entre 2012 e 2013, eu contratei uma empresa que administrava a obra, né? E que construía muito bem. A dificuldade era gerenciar as obras, administrar as obras. Me tornei até amigo do Luiz Barreto, que é nosso cliente até hoje, foi o primeiro cliente, é até hoje cliente do Obra Prima. E eu virei para ele e falei assim, Luiz, você precisa achar alguma ferramenta, eu vou te ajudar a procurar uma ferramenta. A intenção não era desenvolver, era procurar. E ele me respondeu assim, olha, Wilson, eu já procurei, tudo é caro e complexo. Falei, não procurou direito, não usou o Google direito, né? E, para meu espanto, ele tinha razão. Só tinha solução cara, complexa, né? Com tempo para instalar, e não era adequado aos pequenos construtores. Tanto que aí o ápice da história é quando eu entrei, descobri através do meu gerente, né? Quando eu entrei no Serasa por conta de um bendito boleto de R$39, não é R$1.000, R$39,70, que se extraviou durante a obra. Aí eu virei para o Luiz e falei, Luiz, não dá, você precisa de uma ferramenta. E aí quando eu entendi que não tinha, surgiu a ideia, poxa, será que não vale a pena desenvolver uma ferramenta voltada aos pequenos? E aí entra uma questão que na área de desenvolvimento todo mundo faz software de qualquer jeito, né? Do tipo, o fulano me pediu um software, então eu vou fazer o software e vou entregar para ele. A gente fez um negócio um pouco diferente. Eu fui entender quais eram as dores de quem estava no canteiro de obra. Por exemplo, a minha dor... as duas principais dores minha como cliente final, pagar conta em dia, né? Porque a compra era feita pela construtora, mas eu tinha que saber. Eu troquei durante a minha obra mais de 2.000 e-mails de cotação, você tem que pagar isso. Então, extraviar R$39,70 é ok. Tá até. No lucro. Tá no lucro, né? Lucro, né? Só que não é admissível, né? Você, seja R$10, R$10.000, não poderia, né? Outra coisa, acompanhamento da obra. Eu era muito frustrado porque a minha obra levou 18 meses. Eu toda semana tinha 5, 10 boletos para pagar. Mas eu não via a obra andando. Então eu sempre falava, E na época nem tinha o WhatsApp, né? Para tirar uma fotinha e mandar rapidamente. Aí eu fui pegando essas dores e fui listando e dizendo assim, cara, a hora que sentar para desenvolver o sistema, tem que ir resolvendo essas dores. Fazer o orçamento da obra, fazer o acompanhamento. Teve uma coisa que eu pedi, o Luiz queria meu pescoço a primeira vez que eu pedi, e as vezes seguintes que eu pedi durante os 18 meses, que foi o quê? Como eu venho de gestão de projetos, né, na área técnica, eu queria saber se eu estava dentro ou fora do orçamento durante a construção da casa. Então, com mais ou menos uns 2 meses e meio, eu virei para o Luiz e falei, Luiz, eu queria... E na época eu nem tinha conhecimento técnico do termo, né? Eu queria um previsto realizado da obra. Eu só pedi para ele, eu queria saber se estourou no orçamento. Se está sobrando, se está faltando. Ele falou, não, você não tem como te dar isso por fase. Eu tenho como te dizer da obra toda. Eu falei, não, da obra não resolve, porque a obra, por exemplo, é R$100.000, se eu gastei 20... Eu não sei se 20 é pouco, é muito, em decorrência aqui do que já andou da obra, né? Aí ele foi fazer o lançamento comparar o que ele tinha orçado para a fundação da casa, por exemplo, e pegar as notas da fundação da casa. Fazer isso na mão e com planilha é impossível, né? E aí a gente foi listando as dores e colocou tudo isso dentro de um sistema e surgiu a Obra-Prima em 2017, mais ou menos. Só que aí, Camila, vida do empreendedor, você diz assim, nossa, então foi um sucesso, 2017, lançou... O mundo te recebeu de braços abertos. Eu achei que ia ser assim, por quê? Porque eu já tive um produto anterior dentro da empresa que eu tive a sorte entre aspas, né? A sorte acompanha quando... A sorte você tem que estar lá, né? Tem que estar pronto para ter sorte. Mas eu tive um pouquinho de sorte de ter um grande cliente no meu primeiro produto, e esse grande cliente... incentivava outros, né? Então, o boca a boca. Eu vendi o primeiro software no boca a boca. Quando eu terminei o Obra-Prima, eu lancei e disse... Sabe quando você dá uma cutucada? Tem aquele memezinho, dá uma cutucada, vai, anda. Ele não andou e ficou meses sem vender. Eu tive durante uns 6 meses 18 clientes. E aí eu falei assim, pronto. E detalhe, né? Eu fiz para quem joga poker, eu fiz um all-in da minha vida, né? Poupança própria, carro, moto. Você foi o investidor do teu negócio. Eu fui meu próprio investidor. Sim, né? sim. E aí, assim, fui colocando tudo que eu tinha de reserva.
Peraí, tudo os Fusca também ou não? O Fusca é um capítulo bem interessante que foi o ponto de virada. Eu já te conto ele, guarda a informação. Sabe, da vida da pessoa, a gente consegue fazer umas perguntas diferentes. Então, mas assim, o Fusca foi a gota d'água da história. Mas foi indo assim, ó, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, poupança das crianças. E graças a Deus, tinha uma servidora pública em casa, né? Minha esposa, Cássia. Ela falou, não, vamos embora, confio em você. Vamos. Só que assim, Camila, eu já tinha zerado tudo, e não tinha mais o que fazer. E na época eu tinha, durante a construção do Obra-Prima, eu tinha um parceiro comercial que se interessou pelo potencial do produto e comprou um pedaço, foi investidor junto comigo. Sim. Só que assim, um investidor, como se fosse um investidor anjo, né, que tem dinheiro para colocar, e eu não tinha mais dinheiro para colocar, e aí vem o episódio do Fusca. Eu lembro final de 2017, sei lá, faltando 20 mil reais para pagar a folha, e da onde sai 20 mil reais? E aquele mês era o meu mês de aporte, né? Éramos em 3 sócios, eu tinha metade do negócio, os meus sócios viraram e disseram assim, poxa, aqui esgotou, você precisa dar 20 mil. Eu falei, cara, do meu lado esgotou também, não tenho mais. Aí aquele teu Fusca, não tá na garagem? Eu falei, tá na garagem. Quanto vale? Vale 20 mil? Aí o outro sócio que gostava falou, não, uns 20 vale. Então deixa a chave aí e eu pago a folha desse mês. Cara, eu fui para casa muito bravo, mas muito bravo. Aquele foi o dia que eu falei assim, eu vou largar tudo. Eu vou recomeçar, eu errei. Vou fazer outra coisa. Aí eu falei até para minha esposa, eu falei, cara, se precisar vender cachorro quente, eu vou vender e vai ser o melhor cachorro quente, eu vou ganhar dinheiro do meu jeito. Não tô nem aí, mas eu preciso de paz. Foi o Fusca, e o Fusca doeu em mim, porque quando a gente gosta de alguma coisa, né? E abrir mão de um monte de coisa, né? De carro, da minha moto que eu gostava, mas o Fusca foi o fim. Eu falei, não, assim, né? Para, né? Deu. E aí, aquele foi o ponto que eu falei assim, cara, agora eu preciso me reinventar. Eu preciso, não ter dinheiro, não vendeu sozinho, do jeito que eu achei. E assim, todo o nosso orçamento a gente gastou no desenvolvimento. Foi um produto que levou 2 anos e meio para ficar pronto. E bastante valor envolvido, né? E aí a gente foi enxugando a equipe, foi ficando só com os desenvolvedores principais, não tinha mais... Eu tinha um primeiro produto que tinha dado certo e que bancava boa parte desse custo, só que assim, eu estava num platô ali que eu não... O produto não ia porque não tinha dinheiro. É muito massa você falar disso, Wilson, porque muitas pessoas que estão vendo a gente vai passar por isso. Sim. Quer você queira, quer não, você vai passar por esses momentos, às vezes você vai estar mais preparado, às vezes menos, mas nunca está escrito em lugar nenhum e não é história de ninguém que quando a gente empreende é só um caminho crescente. Não. Que só vai para cima. Ah, então descobri um negócio, reta, né? Achei um nicho massa, um buraco ali que ninguém tinha tapado ainda, vou fazer, que legal, uhul, só cresci. Não existe isso. Eu acho muito massa você compartilhar, porque talvez alguém que esteja assistindo ou ouvindo a gente agora tá passando, tá vendendo, deixando o próprio Fusca na história e tá nesse ponto de, cara, acho que não é pra mim, não vai dar certo, não vai funcionar. E o que eu gosto de a gente falar aqui bastante é assim, cara, e a história continua. Sim. Né? E Camila, eu vou te dizer, os meus maiores crescimentos na vida saíram de momentos delicados, assim, ou uma perda financeira, ou um erro que eu cometi de alguma forma. Mas tem muita pessoa que vai ficar, por exemplo, uma perda financeira, né? Você olha para aquilo e diz assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? O meu primeiro produto nasceu de um grande erro como investidor. Eu investi uma época eu tinha clube de investimento em ações e uma época eu fiz uma operação que eu tive um prejuízo muito grande. Olha, sinceramente, se eu fosse um pouquinho depressivo, eu tinha me jogado na frente de um ônibus e dito assim, cara, acabou, não, eu fiz uma burrada enorme e acabou minha vida. Eu olhei para aquilo ali e falei, não, eu preciso sair daqui. E foi aí que surgiu meu primeiro produto, né? Então, assim, todas as vezes que eu chegava no fundo do poço, eu olhava e dizia assim, não, isso daqui é um aprendizado. Eu tenho que sair daqui melhor, mais forte. Né? E do Fusca foi assim, porque eu falei, tá, esse produto não vendeu no boca a boca. Apesar de eu ter feito um baita de um produto, ele não se vendeu sozinho. E agora, o que eu faço? E eu tinha visitado um ano antes, um evento em Santa Catarina da Resultados Digitais, o RD Summit, que é um baita de um evento, assim, parece que o pessoal te dá uma marretada na cabeça, racha a cabeça, sabe aqueles eventos gostosos de participar? Sim. Só que a primeira vez que eu fui lá, eu falei, cara, tudo isso é muito legal, mas da onde que eu vou conseguir tirar tudo isso daqui que eu não conheço, né, da teoria e pôr para a prática?
E aí, no ano seguinte, junto mais ou menos nesse período, eu falei, cara, eu preciso voltar lá, refrescar a memória do que eu vi e pôr em prática tudo isso. E aí, bem certinho, eu lembro o mês, fevereiro de 2018, eu falei, pronto, agora aqui, virei para os meus sócios, falei, não vou largar. A gente estava estressado na época, pensando, para eles era um investimento que não ia dar certo, né? Mais um investimento, não deu certo e segue a vida. Para mim era um investimento da vida que eu estava quase jogando no lixo. Aí eu só falei para eles, olha, segura mais 3 meses, é o tempo que eu preciso para pôr em prática tudo que eu aprendi com marketing, e aí eu fui marketing digital, né? Eu sei que você vem de uma veia também de marketing digital, de produto digital, né? Estudei um pouquinho de Érico Rocha também, estudei uma série de... Eu acho que a época que eu conheci o Érico Rocha foi a mesma época que você também conheceu, que acho que você participou do Fórmula que teve, acho que aqui em Curitiba, alguma coisa assim. Foi 2.000 pessoas. Na mesma época, assim, que a gente começou a olhar para isso. Sim. Né? E só pra galera que tá assistindo, assim, quando eu tava começando os meus negócios, quem me deu uma baita de uma ajuda foi essa pessoa aqui, né? Essa pessoa que tá aqui, que me ajudou um montão e que a gente batia altos papos de, e aí, eu acho isso, acho aquilo, vamos lá. É na mesma... Nossa história tem muito paralelo, né, de tempo. Sim. Inclusive, pessoal, bastidores, tá? Eu cobrei dela, da Camila, assim, eu falei, Camila, a gente tem que sair daqui, tomar um café e contar as histórias, porque, assim... A gente se conheceu no início dos produtos, né? Mais ou menos 2018, essa dificuldade que eu estou contando aqui. E você estava começando... Eu lembro que a gente cogitou até em dividir escritório, você lembra? Eu tinha um espacinho, eu falei, Camila... Aí você falou, não, calma aí que eu vou começar... E aí eu acho que logo depois você começou a decolar, a gente começou a decolar também. Então, assim, muito graças ao marketing digital, né? E aí eu larguei toda a parte técnica, meu conhecimento de nerd, né? De desenvolvedor, e fui abraçar marketing. E me apaixonei. Na verdade, eu sempre gostei, e aqui eu vou voltar a entregar ainda mais a idade. Eu sempre gostei muito de futebol, e lembro de um Fla-Flu, 1995 ou 6, que o Renato Gaúcho tinha uma plaquinha do porcão na cabeça, aqui, uma faixinha. E ele fez um antológico gol de barriga. Tá? Desculpa o público se não conhece futebol, mas eu amo e vou ter que contar. A galera já vai entrar no YouTube, no Google, vai procurar e procurem, povo, isso. que vale a pena, tá? Ele faz um gol de barriga e a faixinha tá escrito O Porcão, que é uma churrascaria no Rio. Uns 15 anos depois, 2011, por aí, eu fui pro Rio para fazer o visto, né, americano. E aí, chegando lá, eu falei, cara, eu preciso almoçar no Porcão. Aquele dia eu olhei e falei assim, cara, olha como o marketing é um absurdo, né? Porque na época eu fiquei pensando assim, cara, quem que patrocina um jogador para colocar uma faixinha na cabeça, escrito O Porcão? Que eu até achava que o porco é do Palmeiras, não tem nada a ver com o Fluminense, né? O que o cara põe O Porcão? E era um restaurante, a gente que não conhece, que é aqui de Curitiba, não conhece no Rio. Camila, aquela ação de marketing valeu tanto que 15 anos depois... ela ainda estava, o efeito da batida da asa da borboleta, ela estava valendo ainda 15 anos depois. Eu fui na churrascaria Porcão e te digo que uma das melhores que eles eu já enormes, comi. é super famosona, grande, né? E fui por conta de uma ação de marketing de 15 anos antes. Então, assim, eu sempre me perguntava, quem que paga caríssimo numa propaganda na TV, né? E até que eu tenho um produto digital e eu preciso escalar. E aí eu olhei para tudo aquilo que eu já gostava do marketing e falei, cara, agora eu preciso pôr isso na prática. E aí, Camila, foi tentativa e erro. E vou te dizer, muito mais erros do que acertos, né? Inclusive, esse é um lema que eu tenho no meu time. Eu tenho um gestor lá que briga quando eu falo isso. O gestor fala assim, poxa, você sai falando para todo mundo que é permitido errar. Eu falei, claro que é. Uai. Por que não é? Não, mas veja, você fala isso para um desenvolvedor, a hora que ele errar num código e entregar uma versão bugada, eu não vou poder brigar com ele, não é? Não vou poder cobrar ele. Eu falei, cara, mas ele tem que se permitir errar para fazer uma coisa nova. E no marketing, Camila, o que eu mais fiz foi tentativa e erro. Não existe fórmula mágica, nem a fórmula do lançamento. Nem a fórmula é perfeita, né? Não existe. Então, assim... funciona, é muito boa, mas todo mundo testa ela e treina tem que testar, aprender, né? Tem que adaptar daqui, dali, ajustar isso, aquilo. Então, assim, a gente testou muita coisa. E eu lembro certinho que no Resultados Digitais eles diziam, olha, você tem que nutrir seu lead, trazer conteúdo para o lead e não vender. Agora, imagine, quando eu cheguei em 1.000 leads, eu virei para os meus sócios e falei, olha que legal, eu tenho 1.000 leads. Tá, e por que não vende? Falei, não, porque o lead não é para você tocar, o lead é para você nutrir, é para você criar uma relação de confiança com ele. Quando ele quiser, ele vai levantar a mão e...
Porra, você não quer vender mesmo? Você Tá louco. Você é louco, né? E, Camila, até hoje, eu nunca toquei nos meus leads, eu sempre espero eles amadurecerem, levantarem, criar uma cultura, né? E aí a gente foi criando conteúdo, muito conteúdo. Tem um blog hoje com mais de 600 artigos sobre construção civil. Eu lembro que o primeiro material rico que a gente produziu foi uma planilha de orçamento de obra. Eu vinha de uns 1.000 e poucos leads. Em maio de 2018, quando eu lancei essa planilha como material rico, eu saí de 1.000 e poucos, fui para 7.000 leads. Uau. E eu falei, nossa, acertei. Que ação boa. Né? Só que assim, até acertar essa planilha, eu já tinha errado com algumas outras coisas. Sim. Qual era o meu orçamento na época? Eu investia R$30 por dia. Né? Hoje eu tenho um orçamento muito maior de marketing, né? Mas era tudo que eu tinha, era os R$30. Mas colocava, essa que é a questão. E olha só, mais uma coisa massa que você está dizendo, porque você está falando de alguns anos atrás, mas hoje tem pessoas que pensam que, poxa, mas eu só tenho 30 por dia. A gente pensa no mês, vai dar, isso é muito pouco. Cara, é o que tem, é o que vai. Começa, né? E acabou. Mas vai dar resultado. Vai te gerar aprendizado, vai te gerar inteligência, informação sobre como tudo isso funciona. Não fazer é sempre a pior escolha. É a pior escolha. Né? Eu sempre falo, erra, mas erra tentando. Não erra dizendo assim, mas eu não vou fazer porque não vai dar certo. Né? Ou não vou fazer porque é só R$30. Mas comecei com 30, dava R$900 no mês. Só que assim, eu comecei a vender, sobrava um pouquinho mais e investia um pouquinho mais. Sim. E aí foi crescendo, e aí veio... Primeiro ano, a gente 89 clientes. Segundo ano, que foi 2019. Então, eu saí dos 18 clientes a 79. Poxa, de 18 para 89 já deu um baita calor no num coração, salto, né? Isso aí, né? E sabe o detalhe maior, Camila? Eu sempre soube, se você me perguntar assim, foi um chute? Não, eu fiz um planejamento. Eu sempre coloquei na cabeça assim, eu preciso chegar em X clientes em 5 anos. Eu fiz um planejamento de 5 anos. Porque não dá só para esperar a vida te levar, né? Você tem que ter aonde você quer chegar. E eu falava assim, eu quero chegar em pelo menos passar de 1.000 clientes. Né? Hoje a gente está com 1.500 clientes. E a escadinha foi assim, 89 clientes. O segundo ano era para chegar em 300, eu cheguei em 279 clientes. E aí veio a pandemia. A meta era 600, era dobrada. De 300 chegar a 600 clientes. Veio a pandemia durante os primeiros 15 dias. Eu já vinha acompanhando um pouquinho antes de fechar aqui no Brasil, eu já vinha acompanhando e pensando assim, cara, vai dar ruim. Chamei o time umas 2 semanas antes de fechar, geral, né? De todo mundo ir começar a trabalhar em casa e passar por tudo aquilo que a gente passou. Sim. Falei assim, a gente precisa preparar, cara. Vamos ver como funciona o servidor, como que o cara vai codificar de casa, como que a gente vai reunir tudo isso, que ferramenta a gente vai fazer. Eu estava preparado, só que quando foi todo mundo para casa, eu falei assim, cara, acabou meu produto. Porque é obra, né? Parou. Parado, o que eu vou fazer, como que o cara vai... E por alguns dias eu ficava olhando só dizendo assim, não acredito, cara, eu remei tanto para chegar aqui e dar errado, né? Só que assim, teve aquele baque inicial de 15 dias, só que pra gente foi bom no seguinte sentido. Durante algum tempo as obras pararam. Então esse pessoal que estava parado começaram a consumir conteúdos, se atualizar. E aí eles começaram, eu preciso de um sistema de gestão. Eu preciso gerenciar minha obra sem estar no canteiro de obra, já que eu não posso ir constantemente, né? E aí, a meta, que era 600, a gente fez 20% a mais. 720 clientes. Caraca, coisa boa. Aí, ano seguinte, 1.000 e poucos clientes. E esse ano aqui, a gente está chegando aí... o objetivo final do ano, 1.600. Rompeu agora 1.500 clientes. Né? Só que junto disso vem o quê? Vem um monte de problema junto. Né? Não é só... Mas pera que você só tá falando coisa maravilhosa, porque a gente ouve assim, nossa, que massa, meta, consegui, passei por desafio e tudo. Crescer traz novas perguntas, traz novos desafios. A gente precisa desenvolver habilidades que a gente não tem, porque você começou... E eu lembro, eu não lembro, não sei quantos colaboradores você tem hoje, mas eu acho que a última vez que eu estive presencialmente no seu escritório devia ter uns 20 e poucos, 30, alguma coisa no máximo, assim. Uma coisa é você liderar uma equipe de 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Você vai precisar aprender outras coisas e você vai suar um tanto mais para outras coisas também. E faz parte. Esse que é o negócio. Sim, e é divertido. Quantas pessoas estão contigo hoje?
91 pessoas. A gente saiu na pandemia, a gente saiu afastado com 27 pessoas. Um ano depois a gente estava com o dobro, já 50 e poucas pessoas. Que top, né? E se você me perguntar, Camila, qual a maior saudade do passado, é gerenciar 10 pessoas. Porque assim, 10 é fácil, você toca em todo mundo, você consegue, né, interagir com todo mundo. Hoje, com 90, a grande dificuldade é essa. Como que você mantém, né, faz tudo acontecer. E aí, tem a dor do crescimento, sim. Né, que eu falo assim, que crescer rápido, que nem adolescente, às vezes, ou a mulher grávida, gera o quê? Gera estria de crescimento. Cara, a nossa empresa teve algumas estrias de crescimento. Porque pensa o seguinte... Você acha que eu estava preparado para toda essa quantidade? Apesar de ter feito um planejamento, de ter batido metas. Mas você acha que o meu crescimento de equipe acompanhou de clientes? Não acompanhou. E aí a gente planejou de um jeito... Veja só, eu lendo os melhores livros sobre produtos digitais, né? Receita previsível, né? Um monte de livro... que diz o seguinte, cara, tem que tentar ser o mais automatizado possível, né? EAD para o cliente treinar, tutoriais, coisas na tela que induza ele a usar, e a gente investiu em tudo isso. Só que chega com 700 e poucos clientes, a gente olha e diz assim, poxa, o pessoal não está conseguindo usar. Então, peraí, volta tudo, vamos começar a contratar gente. Porque a gente não queria... pegar na mão e dar treinamento. Para não gerar perde escala também, né? Perde escala num certo ponto. O que a gente tem que fazer? Tem que voltar atrás, redesenhar, deixar o EAD em segundo plano, colocar uma proposta diferente, só que isso gerou 20 pessoas a mais na equipe. Só que assim, tem que fazer isso. Sim, né? sim. Como a parte comercial. Eu fiz um site, coloquei lá cartão de crédito, tudo. Comprem. Não compra. Não. O construtor, ele quer uma apresentação. Tem construtor que pergunta, vocês vão vir aqui presencialmente? Vai apertar a minha mão aqui? E, cara, eu tenho cliente no Brasil inteiro. A gente é de Curitiba. Como que vai apertar a mão no Brasil inteiro, né? Não aperta, né? Não tem mais essa... Então, assim, a dificuldade de crescer, e ela dói mesmo. Dói pra gente que não tem algumas competências. Eu vou te falar duas que eu aprimorei do final do ano passado para cá. Dar feedbacks duros, né? Os construtivos, né? E demitir. Cara, eu choro demitindo. Então, eu não consigo, me apego às pessoas. Não é legal. Não é legal. Não é uma coisa legal. Por mais que esteja tudo certo e não seja assim uma coisa, né, sofrida, não é uma coisa legal de fazer. Não é. E aí, assim, eu vou me apegando às pessoas e digo, não, eu vou tentar de novo e mais uma chance. Do ano passado para cá, eu falei assim, não, eu tenho que separar o pessoal do profissional. Eu preciso daquela pessoa performando. Se não estiver performando, a amizade é a mesma. Né? Eu tento trazer isso para uma reunião de desligamento, mas é difícil, né? Mas, enfim, dores do crescimento. Faz parte, né? E a todo momento a gente faz escolhas, né? Eu acho que é legal para todo mundo pensar que ninguém tem que nada nessa vida. Isso que eu gosto bastante. E você empreender é uma escolha. E você vai o tempo inteiro, para toda escolha que você faz, você vai ter um ganho e você vai ter uma perda. Tenha consciência disso, porque às vezes eu vejo que as pessoas não querem fazer uma escolha porque elas falam, onde que eu vou ganhar em tudo? Não existe ganhar em tudo. Não existe. Então você entender, cara, o que é mais importante para mim agora? É isso aqui. Então, beleza, eu entendo, eu topo ter essa perda. E isso é uma maturidade pessoal e profissional que a gente precisa ter e ficar de boa, porque demitir é sofrido? Você vai fazer, mas cara, eu preciso fazer, precisa ser feito, porque aqui, ó, como é que eu vou ter 91 pessoas trabalhando comigo se eu não consigo cuidar de um processo que faz parte? Sim. Né? Então, é uma maturidade você entender que faz parte do processo e eu vejo que quando a gente tem essa visão do todo, o todo faz sentido. Não vira mais aquela coisa, eu sou um monstro porque eu estou mandando uma pessoa embora. Não, eu tô... Do mesmo jeito que eu preciso preencher uma planilha, pagar um imposto, não sei o que lá, faz parte, tem que fazer. Faz parte, exatamente. Né? E a gente tem que ir atrás de tentar lapidar esses pontos cegos que a gente tem, né? Ou, se não consegue desenvolver, trazer boas pessoas que te ajudem, né? Hoje, por exemplo, eu tenho alguns braços direitos, não é um só, né? Eu tenho dificuldade, por exemplo, tinha dificuldade em recrutamento. Imagine crescer toda essa equipe, eu recrutando. Eu ainda participo porque eu acho que esse é um ponto que eu não abro mão. Eu gosto de escolher as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, assim, pelo menos na reunião final, entrevista final, eu tenho que entrar na sala,
online, hoje tudo online, né? Entrar, bater um papo. Uhum. Muitas vezes não é técnico. Eu pergunto muito sobre a vida da pessoa para entender, assim, os valores são parecidos, né? A gente tá na mesma sinergia ou não? Estou trazendo uma pessoa completamente Você alheia. tem uma equipe para cuidar também, né? Não é Sim. só quem chega, tem que entrar na equipe que você construiu. E tem que enturmar, né? E outra, tem que olhar para o meu cliente, porque a grande dor da gente de centralizar e abrir mão de fazer tudo é entender que um outro vai tocar no seu cliente, um outro vai atender o cliente e não é do meu jeito. E não vai responder. Por exemplo, responder cliente, lá no início, só eu respondia cliente, porque eu falava assim, não. Inclusive, Camila, detestava português. Hoje o que eu mais faço na vida é escrever. E é um karma, porque a minha professora de português deve rir numa hora dessa. Eu sempre gostei de matemática, amava matemática, dizia, pra que eu vou precisar? E hoje eu sou sarna, que assim, se a vírgula no lugar errado, o mas e mais, que de vez em quando... E como que você vê um e-mail sendo escrito de forma errada, né? Então, assim, hoje, inclusive, geração de conteúdo, eu sempre digo, pessoal, vai lá, faz o conteúdo, mas não dá, eu jogo pra cima, de repente, cai no meu colo de novo. Tem que revisar, tem que arrumar. Nem tudo a gente vai conseguir abrir mão, não precisa, eu acho também até certo ponto, tem momentos de escala que a gente vai precisar, sem dúvida, mas e quando a gente gosta do que a gente faz, fica mais difícil ainda, né? Eu acho que talvez para muitas pessoas seja uma ilusão, uma utopia, dizer, trabalha com o que você ama o que você faça e tal. É possível, é real, e tem o lado ruim disso, porque você não quer deixar de fazer, porque não é que você desgosta daquilo, aqui eu preciso disso para que cresça, eu preciso disso para chegar a mais pessoas. Então, eu gosto de ouvir isso de outros empreendedores, de outros empresários, e que as pessoas que estão assistindo ouçam, para que elas saibam que qualquer coisa que elas estão passando, seja um pico, que massa, uma coisa legal, ou um vale de uma coisa, cara, é isso. Sim. É isso, faz parte, tá vendo? Você não tá sozinho, é por aí. Para fortalecer, né? Para fortalecer, para empoderar, porque, é muito massa você criar um produto, você criar um sistema, você criar uma equipe, você criar uma diferença no mundo que você tá fazendo dentro da tua área, né? Sim. E, Camila, eu entendo da seguinte forma, vida. Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta sempre. Se você tá numa posição, tá fazendo tá num trabalho ou tá, sei lá, num relacionamento às vezes e não tá feliz, cara, a vida é curta pra gente viver experiências meia-bocas, né? E trabalhando a mesma coisa. A pessoa que tem a síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Que chega domingo, toca a musiquinha do Fantástico, meu Deus, amanhã tem que trabalhar. Eu não vou dizer que eu não gosto do final de semana. É bom, só que assim, você não pode passar o resto da sua vida trabalhando e dizendo assim, ai, que saco trabalhar. Nossa, olha o fardo que eu estou carregando aqui. Sim, então, assim, hoje, e outra coisa, não se preocupe em ganhar dinheiro. Se preocupe em fazer alguma coisa que você goste. Se preocupe em entregar um produto que tenha valor, né? Porque se você tem valor, o ganhar dinheiro é consequência, né? Eu digo assim, quando eu tô de férias, eu sinto saudade de trabalhar. Porque eu curto, não é um fardo. Sim. Lógico, tem dia que é pesado, tem dia que... Mas aquele dia pesado, você vai lá e resolve um problema, você vai lá e consegue andar um passo para frente, você sai realizado. Sim. Né? Eu tenho dias, sim, saio estressado. Não tá dando grito às vezes também. Nossa, normal. E quem não, né? De vez em quando solta uns palavrão, de vez em quando manda uns áudios mal educados pra equipe, dizendo, galera, vamos... Chacoalha, acorda, minha gente. Cara, esses dias eu falei, quem ouvir depois, já serve aqui de pedido de desculpa, né? Mas esses dias eu falei, um cliente reclamando em rede social, e eu falei, pessoal, tá faltando sangue na veia, tá faltando vergonha na cara de pegar e resolver o problema no cliente. Nossa, cara, a galera ficou doída, com vergonha na cara. Mas eu falei, pessoal, desculpe se serviu, mas assim, faltou naquele momento. Entendo, né? E assim, essa vontade de fazer, e é isso que eu busco quando eu vou contratar pessoas que queiram, que tenham esse brilho no olho, que queiram fazer acontecer. Precisamos ganhar dinheiro? Todo mundo, né? Todo mundo tem suas responsabilidades, tem boleto para pagar, quer crescer financeiramente, mas isso não deve ser o fim, né? O resultado, a gente tem que vir ao natural. É papo de empreendedor que deu certo. Não.
Cara, eu desde o tempo que eu trabalhava CLT, eu nunca trabalhei, eu nunca precisei pedir aumento. Sim. Eu sempre trabalhei com propósito. Cara, eu quero chegar até aqui, se eu for reconhecido pela empresa, ótimo, se eu não for, eu vou pedir para sair. E foi assim no meu último emprego. Eu virei para o meu gestor na época, eu falei, olha, fulano, estou saindo. Não, para onde você vai? Gosto muito de você, quero reter, quanto você vai ganhar que eu vou bancar? Eu falei, cara, eu nunca tive aqui pelo dinheiro. Alguma vez eu te pedi aumento, eu tive aqui pelo desafio. A partir do momento que eu não consegui mais crescer, e o meu desafio na época, eu queria liderar, eu queria coordenar uma equipe. E todo mundo chegou numa posição e aí, desculpa a palavra, mas assim, os puxa-saco eram promovidos e ganhavam equipe e eu, fazendo meu trabalho normal, não. Aí chegou um dia que eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou, lógico, tinha minha oportunidade fora, né? Sim. Mas eu virei e disse assim, vou tocar minha vida. E é tão gostoso poder olhar e dizer assim, eu não estou indo pelo dinheiro. Eu estou indo pela realização que eu não obtive aqui, vou obter fora. Sim. E hoje, Camila, ganhar ou não, dar certo ou não, é uma consequência, né? E do Obra-Prima foi a mesma coisa. Cara, eu me propus a fazer o melhor produto para o construtor. Hoje é o melhor produto, a gente é líder de mercado. Assim, com todo respeito aos demais concorrentes, mas assim, a gente listou todas as dores e resolve todas as dores do construtor. E é gostoso vender. Quem para vender o meu produto hoje é legal. Eu fiz uma experiência final do ano agora, apesar de não estar mais vendendo. As primeiras vendas fui eu que fiz. Hoje eu tenho um time comercial. Em dezembro eu tirei férias, eu cobri férias por uma semana de uma vendedora minha e fiz 10 apresentações só para mostrar assim, olha pessoal, é assim que vende, é assim que... Inclusive, eu tinha um desafio de mostrar que a minha conversão ia ser maior. Né? Fiz um desafio... Pouco falei, competitivo também esse, Wilson, que eu sei que não tem nada de competitividade. Então, isso inclusive é ambição, né? Uma palavra que as pessoas de vez em quando levam... É mal vista essa mal palavra, vista. né? É uma palavra mal vista. E cara, não é diferente de ganância, né? Ser ambicioso, querer algo a mais. Eu quero vender 100 cópias do meu produto. Né? Eu quero ter 20 pessoas na equipe. Cara, isso é ambição. E você tem que ter um norte, tem que olhar para frente. Né? Sim. A vida é para frente, né? E às vezes eu vejo que as pessoas falam, mas assim tá bom. Não tá bom porque é uma forma da pessoa se proteger de não fazer aquela outra coisa. Só que a vida é para frente, a vida é crescer. Se você não tá... Olha, observe a natureza. Até as rochas estão se mexendo, né? Sim. Cada um a sua velocidade, mas se tá parado, tá morrendo. Um ser vivo tem que estar em movimento. Então, a gente olhar para frente é natural. E eu vejo muitas pessoas assim com esse medo de querer mais. Esse medo de, mas por que nunca tá bom? Não, não é que nunca tá bom. É que eu sei que tem sempre o próximo passo, né? E aí eu quero te fazer essa pergunta de qual que é o teu próximo passo, que você comentou da tua meta, que você tem, que você tá batendo um monte de coisa. E eu sei que você é uma pessoa que não tem sonhos pequenos, que não tem ambição pequena. Inclusive, acho que é por isso que a gente se dá tão bem, né? Eu quero saber o que você tem aí pra tua frente, qual que é a próxima vitória que você quer comemorar. Então, Camila, o Obra-Prima eu não vou dizer que eu já zerei, pensando num jogo, né? Cheguei no Poderoso Chefão e matei. Se eu não zerei, eu estou muito próximo de zerar esse jogo. Né? O produto hoje tem uma equipe, ele anda sozinho. Ainda depende bastante de mim, estou tentando me desvencilhar, né? Deixar ele andando sozinho, mas ele já está numa maturidade ok. E apesar de não ser o primeiro produto que eu estou escalando, já é o segundo produto. O primeiro eu acho que foi um pouquinho... Foi o boca a boca, eu considero com um pouquinho de sorte. O Obra-Prima eu escalei, mas sem conhecimento técnico ainda. Né? Eu fui aprendendo e aplicando e errando, mas eu não tinha visão do todo. Se você me perguntar qual o próximo passo, é começar um jogo novo. Né? Escalar um produto novo. Do zero, né? E assim, a cabeça borbulha de ideias, né? Eu tenho... Inclusive, dentro do Obra-Prima, a gente já pivotou. Hoje eu tenho Obra-Prima, que é o software, mas eu tenho Obra Play, que é um marketplace para construção civil, né? Para trazer o construtor, ligar com o fornecedor e intermediar essa venda. Esse é um produto que dentro do Obra-Prima a gente está escalando agora. Né? Legal, então, estou tendo um gostinho de uma próxima etapa. Porque, assim, software, eu tenho um limite. Dentro do Brasil, eu imagino que eu consigo chegar a mais ou menos uns 3 a 4 mil clientes. É o teto, dividindo já com os meus concorrentes. Então, para destravar esse teto, fiquei pensando, o que mais que dá para... Eu poderia estar, não digo financeiramente, mas olhando o desafio, 90 pessoas, né, 1.500 clientes, eu podia olhar e dizer assim, tô bem,
Tô acomodado. Claro. Mas, cara, a gente sempre tem que olhar um passo para cima, né? Porque uma hora vai acomodar, outra coisa. Se você acomodar, o teu concorrente vai chegar perto em algum Tem momento. sempre alguém mexendo enquanto você tá lá parado, né? Exatamente. Então, assim, em algum momento, Camila, eu pretendo realizar meu investimento, né? Hoje, o Obra-Prima tem como sócio uma empresa maior, a CN Sistemas de Blumenau, é minha sócia hoje. Em algum momento eu vou realizar, e aí qual que é o meu desejo? Começar novos projetos, mas dessa vez de um jeitinho um pouco diferente. Eu quero colocar menos a mão na massa, virar um investidor anjo, mas não um investidor anjo agiota, que dá o dinheiro e cobra depois. Só te dou dinheiro, né? Toma o dinheiro. Não, eu quero ser o investidor negócio. e o mentor dos negócios. Então, Que pegar, legal. por exemplo, um capital e investir em 5 ideias, 2 ideias, enfim, e ser mentor desses projetos. Hoje, mentoria é um negócio que me cativa muito. Eu mentorei há uns 2 anos atrás um projeto que está começando a explodir agora, e aí o investidor anjo que me colocou em contato para fazer a mentoria, de marketing, inclusive, eu vi, começando a explodir notícia, encontrei ele ao acaso esses dias, ele falou, eu disse para ele, né, cara, que bacana o projeto começando a explodir, né? Ele falou, cara, até hoje eles aplicam o que você falou há 2 anos atrás. Ai, que isso é massa. gostoso, Cara, isso né? é muito legal. Isso De é muito influenciar legal. pessoas, Sim. ver pessoas crescendo. Enfim, quero continuar nessa tocada de, assim, amo pessoas, adoro. Eu fiz um levantamento há uns 3 meses atrás, Camila, já passou pela nossa empresa mais de 140 estagiários. Caramba, gente, olha o tanto de gente que vocês já Estagiários. ajudaram a formar, a montar a pessoa, né? Sim, eu Que amo máximo. isso, porque as pessoas nascem, né, com o nosso DNA, são formados do nosso jeitinho. E assim, é legal ver até aquelas que vão embora. Sim. Que às vezes vão para uma oportunidade maior, Sim. receber uma oportunidade, né, da Volvo, do Boticário, enfim. A gente perde, às vezes, para fora, hoje com a globalização está perdendo para fora, mas eu fico feliz até nesse caso, né? Eu só brigo por um funcionário para reter se ele está indo só pelo dinheiro. É pelo dinheiro, a gente senta e negocia. Sim. Se for pelo desafio, cara, vai e seja feliz, né? Então, assim, em termos de desafio, Camila, eu quero jogar um jogo novo de novo, escalar um produto de novo. Que massa, fico feliz de saber. E a hora que tiver uma ideia nova, queira escalar, Nossa, olha, gente, sou super parceiro. Ideia para escalar é o que não falta. Que não falta, né? Mas e o que você comentou de mentoria, eu sou suspeitíssima para dizer, mas é uma coisa muito boa, muito, muito legal mesmo, muito, muito recompensador de fazer. E ter esse entendimento de mentoria é uma coisa, produto escalável é outro, né? Dá pra gente criar isso a gente só aprende porque a gente fez, Sim. porque a gente testou, porque a gente errou, acertou um monte de coisa também, Sim. teve outras sacadas. Então, acho que disso, para quem tem medo de entrar em jogo, tá aí, né? De ouvir de você e falar, cara, poxa, foi lá, quebrou a cara, voltou, levantou e fez e tá buscando mais uma outra coisa. E com certeza esse teu próximo desafio não vai ser o teu último desafio. Você vai lá, vai zerar esse novo jogo, daí começar outra coisa, porque é o espírito de quem empreende, né? Eu quero ter ideias novas, não faz parte da característica do DNA de quem empreende. Sim. Né? E ajudar as pessoas com essas ideias, por que não, né? E Camila, tem um negócio que pautou a minha vida inteira e eu não sabia, né? Eu não tinha o conhecimento, mas eu sempre fui muito positivo nos meus pensamentos. Isso desde o vestibular, por exemplo. Eu vou passar no vestibular porque eu quero morar. Eu nasci aqui em Curitiba, mas fui criado no interior. E eu coloquei na cabeça, não, eu quero passar no vestibular porque eu quero voltar a morar em Curitiba. E aquela foi minha meta durante 1 ano e pouco, estudar para passar. Aí quando eu passei, eu falei, cara, agora eu preciso de um emprego, eu vou para o emprego. Então eu sempre trabalhei com metas, mas eu sempre mentalizei. Né? Isso foi comprando meu primeiro carro, foi a mesma coisa. Peguei o folder do carro, deixei em casa e todo dia eu olhava para aquilo lá, mentalizava e dizia, cara, eu vou comprar esse carro. Eu cheguei a palestrar num evento, eu comentei no comecinho aqui que eu investi em ações e tirei certificação. Era para ter ido até para o mercado financeiro, né? E durante esse período, eu lembro que tinha um evento grande aqui em Curitiba e eu estava com o folder do evento e os palestrantes e eu deixei na minha mesa de trabalho. E eu olhava, na época eu palestrava para pequenas turmas, ensinando um pouquinho de educação financeira e de investimento em ações, mas totalmente informal. E aí, olhando aquele evento, tinha lá uns 20 palestrantes, e aí, na véspera do evento, eu olhei assim, faltando umas 2, 3 semanas, eu entrei na internet para dar uma olhadinha no descritivo das palestras, o que ia ter, e vi que um palestrante que estava no folder não estava no site.
Eu falei, o que será que aconteceu com esse cidadão? Só que assim, eu estava olhando para aquele folder e mentalizando assim, poxa, daqui uns 2 ou 3 anos, quem sabe não sou eu aqui palestrando nesse evento. Poxa, Camila, eu olhei para o site, o palestrante não estava, e aí eu falei, poxa, deixa eu mandar uma mensagem para a organização. O que aconteceu com o fulano? O fulano teve um imprevisto e não vai poder palestrar. E a gente está com esse horário aqui, não vai ser... Eu falei, olha, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu já palestrei para mais de 50 turmas aqui, e na época eu arrecadava leite em pó para doar. O custo da palestra é o leite em pó. E faço um treinamento assim, assado. A pessoa me pediu, manda seu mini currículo, né, o conteúdo um pouquinho do que você palestra aí, e eu te respondo daqui a pouco. Aí mandei, mas despretensioso, né? Do tipo, tá, vou fazer. É que tem um negócio, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, Camila. Por que eu vou sonhar em, sei lá, jantar em algum lugar se eu posso sonhar em palestrar em algum lugar, né? E aí eu mentalizei aquilo e de repente me liga a pessoa de volta dizendo, olha, Wilson, então, o horário é seu, você vai palestrar no evento. Uau. Eu falei, caramba, não... E assim, isso eu tirei da onda. Eu sempre pensei positivo, né? E depois eu fui conhecer o livro, né? O Segredo, o Poder da Atração. Cara, isso eu uso até no... Minha esposa fica muito brava comigo, que eu entro no shopping, ela diz assim, mas aqui não tem vaga. Eu falei, tem sim. A última vaga à direita é minha. E 70-80% das vezes, a bendita da vaga tá lá. Sim. Então, assim, mentalizar positivo, começar um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é assim, vai dar certo. Sim. Mas estão falando, por exemplo, esse produto novo que eu comentei para você, do Obra Play, um monte de gente já tentou fazer. Teve, inclusive, agora uma empresa que recebeu um aporte milionário ano passado, que nos procurou dizendo assim, olha, Wilson, a gente está fechando porque não deu certo, mas tal e tal coisa, se eu pudesse recomeçar, eu faria assim. É exatamente o jeito que a gente está fazendo agora, né? Só que eu olho para o mercado inteiro diz assim, não, isso daí não vai funcionar. Mas não te dá aquela pontinha de até aguça mais de você gostoso, falar, claro mas que eu vou esfregar na cara dele que dá certo. Claro que é. Eu faço isso. É uma motivação extra. Sim, né? Porque de louco para gênio é, um detalhezinho. Tá ali, ó. Por enquanto, tá todo mundo olhando dizendo, louco, nossa, marketplace para construção civil, isso daí todo mundo tenta fazer e nunca dá certo. Espera, daqui a algum tempo eu volto para gravar o episódio do Obra Play. Lembra? Lembra? Que eu vim e falei. Então, massa. Camila, empreender é um pouco disso, né? Sim. De tentativa e erro, mas acima de tudo eu acho que é pensamento vale a pena, positivo. Né? E vale a pena. Super vale a pena. Isso que é o mais legal, assim, que vale a pena. E Wilson, quem tá querendo te conhecer, quem ouviu, falou, cara, quero saber mais, quero conhecer a empresa, o produto, ou talvez alguém que queira, né, contratar alguns dos seus sistemas, onde que o pessoal te acha, como é que faz? Pessoalmente, se quiser conversar, trocar uma ideia, me acha no LinkedIn, né? Se digitar lá Wilson Pacheco Júnior, hoje tá... Até o Wilson Pacheco Júnior, o nome é um pouquinho maior, né? Wilson Lustosa de Melo Pacheco Júnior, mas se você procurar o Wilson Pacheco Júnior, já sai muita coisa hoje atrelado ao próprio Obra-Prima. Sim. O site do Obra-Prima é Obra-Prima Eng BR, né? E lá tem... pode sair experimentando, pode marcar uma demonstração... Ou se quiser sair comprando também, eu agradeço. Fica à vontade. Né? E hoje eu fico feliz porque pensa vender um produto desse não tendo referência, né? 18 clientes no primeiro ano, né? Quando eu lancei. Sim. Hoje não. Hoje eu tenho tranquilidade de dizer, olha, eu ajudo mais de 1.500 empresas, né? E estão aí. Então, quem quiser, e adoro falar sobre empreendedorismo, adoro falar sobre investimento, e contar histórias, assim, que muitas vezes elas não são... não existe conto de fadas do início ao fim. Né? Você falou da questão do crescimento. Todo mundo acha que a escala de um produto é de 0 a 1.500. Não, gente, não. É a 100, volta a 30, vai lá em cima. É altos e baixos. Sim. E não pode desistir, né? Em momento algum. Se você confia, né? Tem amor. Só dá errado quando a gente desiste, né? Só dá errado quando a gente desiste. Senão exatamente. A gente continua tocando. Wilson, que delícia falar com você. Que delícia ter você aqui. Já muitas ideias. Quem me conhece já sabe que a cabeça da pessoa tá assim. Vamos ter que ter pizza, café, vinho, o que for que seja, para continuar. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por compartilhar tudo isso, inspirar as pessoas. Tenho certeza que foi muito inspirador para quem seguiu com a gente aqui inteirinho. E já está convidado para o próximo, quando tiver essas novidades aí para contar. Na verdade, eu já vou te fazer um convite aqui, que é participar do nosso podcast, né? O ObraCast, que é voltado à construção civil. Vai contar um pouquinho dessa história lá também, como vim aqui contar a minha. Já. Então, a gente troca uma figurinha
E foi um prazer enorme estar aqui, compartilhar conteúdo aqui com o pessoal, inspirar um pouquinho, né? Contar um pouquinho dessa história aqui. Espero que muita gente se inspire aqui e tenha histórias de sucesso para amanhã depois estar aqui conversando com você também. Que bom, brigadão. Imagina. Muito bom. Valeu.